Olá, então hoje eu venho apresentar para vocês uma dinâmica de apresentação, tá bom? A apresentação de vocês então vai ter 10 minutos. O que é importante vocês compreenderem a apresentação? A apresentação, vocês já passaram pela qualificação. Então, quer dizer que na qualificação vocês fizeram a introdução, a contextualização, falaram da revisão teórica, falaram da metodologia. O que vai acontecer na apresentação do TCC final? Eu quero saber mais do resultado. Então, a banca quer saber quais foram os resultados encontrados e quais são as contribuições, quais foram as considerações, quais as limitações com as sugestões dos novos estudos. Então, vocês vão passar por todas as lâminas, então eu vou apresentar cada uma, e a ideia é que você valorize o quê? As análises dos resultados. Então, vamos à apresentação do slide e de que forma vocês vão fazer para dinamizar a apresentação, tá? O que eu faço para apresentar e de que forma que eu vou trabalhar. O slide é o mesmo que a gente já está utilizando, eu estou usando a mesma estrutura, então agora eu vou fazer o comentário de que forma eu vou trabalhar. Então, a dinâmica sempre vai ser assim. O presidente da banca é o seu orientador, ele vai apresentar você à banca. Então, ele vai primeiro falar assim, boa noite, obrigado, professor A, pela participação da banca, professor B, pela participação da banca. Então, agora, eu deixo você, Fábio, para que possa desenvolver o trabalho. Depois que ele passou para você, inicia a contar os 10 minutos. Neste momento, o que você faz? Você fala o boa noite, agradece a banca, né, pela oportunidade de estar apresentando o seu trabalho, e aí você faz o quê? A leitura do título. O meu trabalho está intitulado de pá, 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 pá. O meu orientador, primeiro, você fala, o meu orientador é o professor ou a professora, e eu sou o tal aluno. E aí, quando você vai mudar para o próximo slide, você já começa a iniciar a contextualização. Na contextualização, o que eu faço como sugestão? Gente, não carreguem texto. Um texto bem leve para vocês comentarem, porque é muito natural fazer leitura na hora da contextualização. Usem identidade visual, um quadro, uma imagem que vai te remeter à contextualização. Então, você trouxe aquela contextualização, lembrando de novo, mundo, Brasil, estado, local. Você faz esse contexto do grande para o pequeno, e aí automaticamente você abre o quê? As justificativas. Então, você justifica o seu trabalho. E nesse mesmo link você fala o quê? Problema. Na questão problema, você vai ler. O meu problema de pesquisa é esse. Você vai ler. Lê o problema de pesquisa, você fala assim. Você pode falar assim. Para que eu possa responder ao problema de pesquisa, buscamos nos objetivos. Inicia-se falando dos específicos, porque os específicos que foram... Lembra aquela escadinha? O específico foi a escadinha que te deu condição para você fazer o objetivo geral. Você vai ler também. Ler específico e ler geral. Depois que você leu, você entra na revisão teórica. Na revisão teórica, o trabalho pode ter 3 pilares, 2 pilares ou 4 pilares. Nele você põe o pilar que fundamentou a tua teoria e os autores. E você faz um resumo geral. Você não faz um resumo geral de cada tópico. Você faz um resumo geral de todos os contextos. Porque o que foi a fundamentação teórica? Foi aquilo que te deu suporte para fazer a análise dos dados. É por isso que buscou a revisão teórica. A teoria te deu suporte para fazer uma análise dos dados. E aí, depois que você apresentou a revisão teórica, tá? Você fala do método. A minha pesquisa trabalhou com esse método tal, tal, eu fiz essa pesquisa assim, essa... Então, você apresenta essa metodologia de novo. Aí, gente, vamos para a apresentação e discussão do resultado. O que você tem que prestar atenção ao organizar o seu slide daqui para frente? Lembre-se do problema. Qual é o teu problema? Os slides que vocês vão apresentar são aqueles que respondem o problema. Porque durante a pesquisa de vocês fizeram algumas perguntas que não evidenciam o problema. Elas estão na pesquisa, tudo, mas elas não te dão um suporte, assim, condizente para ser mostrado. Então, você vai pegar as perguntas, os gráficos, os textos que melhor representem a resposta à sua pesquisa.
E nela, como é que você apresenta? Você vai mostrar o gráfico, a tabela ou a resposta, e você fala, tá certo? Você fala, você não fica lendo, não. Essa resposta mostrou isso, 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 e agora você busca quem? O autor tal falou sobre isso, ele concordou, ele discordou, e você brinca com o resultado que você encontrou. Pode ter uma lâmina, duas lâminas, três lâminas, e é aquilo que vocês acharem que justifica apresentar aqui. Terminou de apresentar os resultados, você faz as considerações finais. O que é a consideração final? Em resposta ao problema, lembra do problema? Levantado, encontramos isso. Pá, 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 pá. Então, a minha pesquisa mostrou isso, isso, isso. Agora você fecha o trabalho amarrando ao problema. Depois disso, você fala, mas mesmo assim, meu trabalho apresentou algumas limitações. Elas estão lá na conclusão. Lembra que vocês apresentaram limitações? Você põe a limitação aqui. Apresenta. E a gente percebeu que as limitações de trabalho foram essas, essas, essas. Por que é interessante falar de limitação? Na banca, alguém pode perguntar assim, o Fábio, você pesquisou sobre o setor X, por que você não pesquisou sobre outro setor? Na limitação, você fala assim, meu trabalho ele foi focado nisso, não foi investigado aquilo. E a minha limitação foi não ter este espaço para explorar outras áreas. Isso é uma limitação. Mas essa limitação está na sua consideração final. Apresentou a limitação, que está lá, você faz sugestões. Me apresente, minha pesquisa traz como sugestão esses e esses futuros assuntos que se tornam relevantes para a pesquisa. Esqueci de pôr aqui, mas a última lâmina são as referências que vocês utilizaram. Durante a pesquisa, vocês têm referências apresentadas durante o trabalho do slide. Então, você vai pôr as referências utilizadas no slide. Então, vamos lá. Tempo, 10 minutos. Foco no resultado. Passem de uma forma muito organizada, não fiquem correndo. Passem toda a apresentação, valorizem. É possível, gente, pôr no PowerPoint o timer. Então, você trabalha com o tempo, você programa lá, você vai ensaiar em casa e você põe um timer. Cada apresentação eu vou passar em 1 minuto. E deu 15 slides, então você vai treinar e deixar aquele timer para rodar para você. E aí você vai cumprir com o prazo de 10 minutos. Posso fazer em 5 minutos? Não pode. Não, você até pode, mas é menor. Você tem que concentrar, então, 10 minutos e trabalhei com 9,5, 9,75. Passou, perde, mas não cumpriu com os 10. Tem que achar esse equilíbrio. A apresentação está considerando isso, a capacidade sua de síntese de todo um trabalho em 10 minutos. Tá ok? Eu creio que ficou bem claro e é possível fazer um trabalho bem legal. Treine bastante, faça o exercício de treinar. Aconselho também para o dia da apresentação, tragam para vocês impresso o trabalho. Porque pode um professor na banca e perguntar lá, na página 7, você falou isso. E aí, como é que você vai abrir o trabalho na página 7? Então, traga para você uma cópia do trabalho. Tá certo, gente? Eu creio que ficou legal, acho que ficou bem objetivo e direto. Beleza? Até mais, gente.